Tem gente que acha que o marketing só serve para gerar lead. Na verdade, o marketing gera lead, mas ele gera o lead mais na cara do gol, né? Na verdade, ele toca pro cara que vai tocar a bola pro atacante. E quando a gente fala de pré-vendas, eu estou falando do coração da sua empresa. É o coração. Sem pré-vendas, você não consegue ter previsibilidade. Se duvidar, é a área mais hipertrofiada da nossa empresa. Nós viemos para esse evento justamente para tentar trazer mais conhecimento para o nosso time e para nós aplicarmos, né? E nós, na questão especificamente desse know-how, nessa questão da prestação de serviço, do sondagem de solo, a gente fala a sondagem porque ela é um dos produtos que nós temos, né? Então hoje a gente está no momento que a gente está desenvolvendo SaaS como solução para atender uma dor que nós temos e a gente vai comercializar para outras empresas que também são concorrentes nossos, digamos assim, mas o nosso objetivo é também trazer esses tipos de ferramentas e também vai ter o outro modelo que a gente também tem pensado, que é na implementação de assessoria no sentido do marketing para fazer com que essas pessoas atraiam leads, qualifiquem, gerem resultados para as empresas, né? Então, esse tipo de know-how que a gente tem tido, né, o comercial, etc., serve para esse nosso produto A, para o produto B e para os outros produtos que nós também estamos estamos maturando para passar a oferecer, né? Então, esses diferentes tipos de insights que nós fomos tendo, e a gente tem os diferentes tipos de dificuldades no nosso dia a dia, né? Que sempre vai cair a gente vai ter uma quantidade de leads, uma quantidade de pessoas que a gente está avaliando se eles estarão dispostas a fechar, né, o trabalho conosco. Tem pessoas que só buscam preço, né, e é natural, acho que nós não precisamos vender para todo mundo. Eu acredito que se a gente estiver vendendo para todos os clientes, significa que a gente não tem um processo correto, porque a gente está vendendo para todo mundo. Então, acho que vender para todo mundo significa dar desconto para todo mundo, significa abrir, se adequar a todo mundo, né? E nós, por acreditar na qualidade de prestação de serviço que nós temos, das equipes treinadas, a experiência, a maturidade do negócio que nós temos, nós devemos atender aqueles clientes que têm o perfil que a gente busca, né? E no evento que a gente fez, que a gente fala que quando chegou no pitch, que é o momento final, né? Após toda a apresentação, de todos os argumentos, a apresentação de tudo que eles querem oferecer, né? A full sales, especificamente falando, ele vai mostrar qual que é o valor, qual que é o custo, ele vai tentar nos convencer a adquirir aquele produto. Então ele vai trazer autoridade. De que forma essa autoridade? Através de depoimentos, através de mensagens de WhatsApp, que ele vai circular e falar os reais benefícios daquelas pessoas que tiveram ao adquirir o produto dele. Então, lógico, né? O ser humano vive, assim, ele se espelha muito nas pessoas, quer fazer parte de comunidades, quer fazer parte de... quer ter referências. E esse fator de autoridade, esse fator de entender que existem pessoas que também compraram aquele produto e tiveram um resultado, é uma das maneiras que eles vão tentar quebrar o nosso argumento de será que vale a pena? Então, assim, em resumo, tudo é muito técnica, né? Tudo envolve técnica, né? E falando, por exemplo, do método do closer, do SDR, etc., lá teve um momento que a hora que chegou nessa hora, eles estavam querendo ofertar, acho que era 80 mil reais, algo nesse sentido, né? E daí eles começam, né? 80 mil reais, eles começam mostrando o valor de cada produto isolado. Então, se conversar com tal especialista deles, eles vão cobrar, sei lá, 2 calls, 20 mil reais. Acesso à comunidade, outra coisa. Acesso ao conteúdo EAD, que seria todo o conteúdo educacional gravado, sei lá, 15 mil reais, não lembro, estou chutando aqui de cabeça. Então eles vão mostrando todos os valores para chegar que aquilo custaria mais ou menos 300 mil reais. Mas, se você adquirir deles, custaria, sei lá, 80 mil reais. Mas, se naquele momento especificamente, então eles vão criar um viés de escassez, né? De que, olha, você precisa comprar especificamente hoje. Então ele vai tentar quebrar todas as objeções, né? Mas espera aí, 80 mil, mas se você fechar hoje, como nós estamos evitando de cair no processo comercial, dos comerciais deles, de eles virem ligar com a gente, etc.,
vai dar um desconto, então vai virar, sei lá, 60 mil. Então, assim, são várias técnicas que estão sendo utilizadas e a gente precisa olhar como nós podemos aproveitar todos esses insights e aplicar o nosso negócio. E falando do modelo do SDR, do Closer, que eles aplicam lá nesse evento, para evitar tumulto, a gente tem algumas maneiras. Então, uma maneira delas eles deram alguns folders em papel para você trazer, né, preencher o formulário e você entregar para os vendedores deles, era uma maneira. A outra maneira seria você sair e falar com um dos vendedores à prontidão que estavam, que, lógico, eles iriam querer criar um relacionamento, entender o momento que a gente está vivendo, etc. Pegar o nosso contato, as informações, para que a gente a gente vai virar um lead deles, e aí eles vão tentar converter a gente de alguma maneira, né? Então, foi um dos mecanismos. E o outro foi, eles criaram, né, colocaram um QR Code ali, né, no telão, e falaram, olha, se você apontar, vai abrir um cadastro no qual você vai colocar informações. Se você pagar R$1.000, não se preocupe, depois nós vamos estudar uma maneira de viabilizar, etc, para tentar convertê-lo. Então eles entram na questão, porque às vezes o valor é muito grande, então pode parcelar em 2, sei lá, 1, 2, 3 cartão, etc. Então, assim, vão tentando, né, quebrar essas objeções, né? Mas olha que interessante, né? Porque vendo a partir do momento que você dá esse cadastro e a partir do momento que você paga R$1.000 e eles falam, não, porque se você pagar isso, a gente já tem o seu contato, a gente vai garantir esse preço, essa condição que vai ocorrer somente hoje, né? Então é aquele viés, né, de escassez, né, que é somente hoje. Se a gente não pagar hoje, a gente vai pagar, sei lá, R$10.000 a mais, R$20.000 a mais amanhã. Então, assim, é um viés que eles vão colocando viés na sua cabeça, né? Porque nós somos emocionais, né? Mas imagina, a partir do momento que você vai lá e você paga, você automaticamente está se comprometendo muito grande. Entendeu? Percebe? Então, assim, são tudo técnicas que o pessoal vão colocando ali, né? E é lógico, como empresários, nós temos que absorver e tentar fazer aquele dever de casa de utilizar, né, de tudo aquilo que funciona para eles, né? E começar a olhar para o nosso negócio, né? Será que isso funciona? Será ou não? Então a gente precisa testar. Então qualquer coisa, qualquer viés, qualquer insight que a gente traz, a gente tem que vir trazer para o nosso negócio, implementar o mais rápido possível. E para isso que a gente precisa ter um time muito bem alinhado, né? Um time, cada um, né, bem preparado na sua função específica, né? Então nós, falando do nosso time, nós aqui optamos por criar uma equipe de growth aqui na Sonda Mais, ao invés de terceirizar essa etapa de marketing, que é muito comum você contratar uma outra empresa e daí você paga uma assessoria, etc, eles vão te auxiliar. Mas eu já tive uma má experiência contratando uma empresa, não vou citar o nome, mas é uma empresa muito famosa, é a mais famosa no Brasil, né? E a gente teve uma experiência muito negativa, e diante disso eu aprendi que eu sempre gostei desse mundo de marketing, esse mundo de tecnologia, e cheguei à conclusão de que eu tenho que ter um time de growth dentro da minha empresa. Então por isso que a gente tem um especialista no time que faz as campanhas, nos auxilia aqui nos criativos e, acima de tudo, faz o traqueamento e o rastreamento. E o traqueamento, que seria a coleta de todos os dados, né, das plataformas que estão vindo, e a gente vai precisar medir. Então, para cada ideia que a gente tem, né, ideia de implementação, a gente tem que colocar em prática e ver se aquilo funciona. Então, quando eu falo ideia, é um exemplo. É muito comum a gente divulgar, sei lá, no Instagram, no Google, faz um vídeo no YouTube, no YouTube, faz uma publicação no LinkedIn, ou manda mensagens por WhatsApp, tá, tudo bem. Mas qual te dá mais resultado? E no final do dia, você tem que medir qual que é o custo que você colocou para aquela campanha, qual que foi o seu ROI, né? Qual que foi o retorno sobre investimento, qual que foi o ROAS e qual que foi o custo de aquisição daquele cliente. E através disso tudo a gente vai matutando, assim, né? Pensando, né?
pô, se o custo de aquisição baseado naquela estratégia custa, sei lá, tanto, aí cai como uma ideia de, se o meu custo de aquisição custa, sei lá, R$400 para eu adquirir um novo cliente, que tal um cliente que aquele a gente está trabalhando e está nos pedindo um desconto de R$200? Será que vale a pena dar um desconto para aquele cliente que de repente ele veio por alguma indicação, mas por algum motivo ele já não é o nosso cliente? Então, são vários pontos que a gente vai pensando no dia a dia, né? Mas se não tá tudo isso no papel, a gente não consegue ter decisão. Tudo é achismo, é chutômetro, né? Então eu saio dessa palestra aqui, né, com vários insights, várias lições de casas que eu costumo, né, fazer e fica como dica para todos vocês, todos os eventos que eu faço, ou tudo que eu estudo, né, eu gosto muito de ler, sempre li muito, né? Eu gosto de tirar fotos, né, das palestras, tudo registrar, depois eu jogo em alguma inteligência artificial. Eu costumo usar bastante o chat GPT, acho que hoje tá no modelo 5.2, funciona super bem, então, manda uma foto, ele já lê e eu vou criando aquele agente de uma forma que eu vou conversando com ele, falando todas as minhas dores da minha empresa, e aí ele já vai, de acordo com todas aquelas ideias dos especialistas, ele já vai me montando o que seria interessante eu fazer, né? Então, lógico, tem o chat GPT, tem o Gemini, tem várias, né, várias inteligências que podem auxiliar, né? Então isso é uma das coisas que eu faço muito no meu dia a dia e depois ao longo da semana, ao longo do dia a dia de trabalho, eu vou tentando implementar, né? Junto com o time, né? Porque sozinho nós não somos absolutamente nada. Mas a partir do momento que nós temos pessoas boas, com a mesma visão de mundo, então por isso que eu falo que cultura é algo fundamental. Então essa cultura você vai transmitindo para as pessoas que trabalham contigo através da participação diária, através das reuniões, através do compartilhamento da visão de mundo, da visão de negócio que você tem. Que chega uma hora que você vai impactar, você vai colocar tanto na cabeça das pessoas que essas pessoas, elas entendem, o nosso objetivo é esse, então vamos caminhar para o mesmo cenário. E uma coisa também que eu achei muito legal que eles falaram, um insight sobre vendas de que todo mundo no seu time tem que ser ensinado e tem que ter essa cultura de vendas, independente da função da pessoa. Todo mundo, no final das contas, ela está vendendo. Então foi uma outra mensagem muito legal que eu trouxe do evento. Então é isso, eu achei que no final das contas valeu a pena, além das conexões que nós fizemos com várias pessoas, trocamos, né, contato e com certeza depois a gente vai conversar, tentar de alguma maneira um ajudar o outro, criar essas conexões. Mas eu achei muito legal nesse sentido. Agora, se eu vou comprar esse produto, nesse momento eu não estou, eu acho que não é o meu momento. Eu preciso ajustar outras alavancas de crescimento ali na empresa, estruturar melhor. Mas assim, não significa que eu não vou me tornar um cliente deles. Pode ser que eu me torne um cliente deles daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas fica essa mensagem, né, de que a gente foi num evento, a gente absorveu muito conteúdo, a gente sai super agradecido, né, por esse tipo de conteúdo. E assim, então essa empresa, né, a Full Sales ficou no nosso norte. Com certeza a gente, né, vai acabar falando sobre eles para outras pessoas. Pode ser que não nesse momento converta, mas outra pessoa que esteja nesse momento seja convertida e vire clientes deles. E é muito legal, né, esse conceito de vendas, de marketing, é um conceito que eu gosto muito e eu sempre trouxe para todo mundo, né, que eu falo assim, independente do segmento que você tá, e naturalmente por eu ser engenheiro, né, vir desse mundo, né, quando eu converso com algum engenheiro, o pessoal fala assim, cara, principalmente o estudante, né, o cara que está estudando, ou o cara que está pensando em começar a abrir a empresa dele, ele sempre fala, e aí, como você começou? Que especialização você fez? Não sei o quê. Eu falo, cara, antes de tudo, o mais importante, você tem que aprender sobre marketing, sobre vendas, sobre posicionamento, sobre criação de autoridade, sobre gestão de tráfego. Então eu sempre falo, antes de tudo, aprenda marketing, porque você pode ter o melhor produto do mundo, você pode ser o melhor especialista do mundo, mas se as pessoas não te conhecem e se você não tem uma boa comunicação, um bom processo de vendas, você não vai converter. E empresa que não vende, ela morre. Então fica essa mensagem aí para vocês aí que acompanharam aí nosso bate-papo. Valeu e fica até a próxima aí.